questions Jeff, and his reply was, "How dare you question your God?" I am God! Este é Rashad Jamal, um autor e rapper de Atlanta, Geórgia. Mas, acima de tudo, um profeta, autoproclamado e líder do infame culto conhecido como University of Cosmic Intelligence. Rashad postou seu primeiro vídeo, chamado Divine Insight Introduction Video, no YouTube em 1º de setembro de 2020. Desde então, o canal ultrapassou 200 mil inscritos, com milhares de seguidores adicionais em outras plataformas. Para entrar na University of Cosmic Intelligence, tudo o que as pessoas precisam fazer é comprar um de 3 pacotes descritos no site do grupo. O pacote Gold é a opção mais barata, custando $33 americanos e 69 centavos por mês. O pacote Violet é o mais caro, por $333 americanos e 33 centavos. Esses pacotes dão aos seguidores acesso às lives diárias de Rashad, onde ele fala sobre as crenças do grupo e suas visões sobre o mundo moderno. Algumas dessas crenças incluem: certos jogadores da NBA seriam robôs, autoridades do governo seriam répteis metamorfos, e o clima seria controlado pelo governo para manipular dimensões alternativas. Go right there, Mariana Williamson, okay? A lot of these politicians, and she is a reptilian shapeshifter. Mas, sem dúvida, a crença mais conhecida do grupo envolve certas etnias. Diferente de outros cultos que já vimos, esse tem um público-alvo bem específico: pessoas negras e latinas. Isso porque Rashad afirma que essas etnias seriam o que ele chama de seres carbonados, seres espiritualmente iluminados, escolhidos por Deus. Em outras palavras, seriam deuses e deusas. You know who that is? That's us, your ancestors. This is how Black and Latinos originally looked. Our pigmentations were either a blue like this, which they showed you in Avatar. You see the Kundalini energy, third eye pineal gland, very powerful energy. Embora Rashad tenha construído uma comunidade de seguidores fiéis, muitos deles não conheciam seus segredos mais sombrios. Em 2023, Rashad Jamal foi condenado por acusações relacionadas ao filho de sua ex-namorada. Acusações tão graves que não dá nem para comentar no YouTube. Segundo documentos judiciais, um juiz na Geórgia o sentenciou a 18 anos de prisão, além de mais 22 anos em liberdade condicional. Mas enquanto essa prisão abriu os olhos de alguns membros, outros se sentiram ainda mais motivados a apoiar o líder. Surgiu uma petição chamada Justice for Rashad Jamal, que reuniu 1.261 assinaturas, rumo a uma meta de 15 mil. Apesar das acusações perturbadoras, muitos seguidores defenderam sua libertação. As redes sociais dele ficaram inundadas com mensagens de apoio de membros da University of Cosmic Intelligence, que continuam praticando o que ele prega mesmo com ele atrás das grades, e alguns de forma ainda mais extrema. Em agosto de 2023, o público ficou chocado quando uma manchete viralizou. 6 pessoas em diferentes partes dos Estados Unidos, incluindo 2 crianças de 3 anos, haviam desaparecido. O ponto em comum: todas estavam ligadas a Rashad Jamal e à University of Cosmic Intelligence. Entre os 6 estavam Micaela Wickerson, de 25 anos, e sua filha de 3 anos, Malia, de St. Louis, Missouri. Antes do desaparecimento, elas já vinham se afastando da família. Segundo a mãe de Micaela, ela vinha demonstrando comportamentos preocupantes havia meses. Na época, a mãe não deu tanta importância, achando que era só uma fase, uma jornada espiritual, temporária. Micaela e a filha sempre foram muito ligadas à família. Mas de repente, do nada, Micaela parou de aparecer e começou a afastar os parentes. Ela morava sozinha e sempre foi independente. Então, num primeiro momento, isso não pareceu alarmante. Mas dessa vez, eles estavam enganados. No fim de 2022, Micaela praticamente parou de falar com a família. Ela e a filha moravam a cerca de 30 minutos do restante dos parentes, em uma casa em Berkeley, Missouri. Durante esse período de quase nenhum contato, Micaela se tornou uma seguidora devota da University of Cosmic Intelligence. Por meses, Micaela e Malia viveram numa bolha, com Micaela passando a maior parte do tempo conversando online com outros membros do culto. Mas o que realmente marcou o início da queda de Micaela foi quando ela largou o emprego, em março de 2023. Depois disso, o chefe de Micaela ligou para a mãe dela para contar a novidade,
o que provocou um confronto. Micaela ignorou as perguntas e disse que estava planejando abrir o próprio negócio. Só que a mãe não acreditou. Então, ela foi até a casa de Micaela, sem avisar, para checar como ela estava. E lá, ela viu várias pessoas que não reconhecia. Vizinhos contaram que esses desconhecidos estavam indo à casa há um tempo e eram vistos meditando no quintal, em plena luz do dia. A suspeita é que fossem outros membros da University of Cosmic Intelligence e possivelmente também outras pessoas que acabariam desaparecendo no caso. E em agosto de 2023, apenas 4 meses depois de largar o emprego, Micaela e a filha desapareceram, junto com outros 4 membros do culto. Dizem que foram vistos pela última vez em um lugar chamado Equality Inn, perto de St. Louis. Desde então, nem Micaela, nem a filha, nem os outros desaparecidos fizeram contato com qualquer familiar. Mas casos de desaparecimento não são as únicas tragédias ligadas a esse culto. Rashad foi associado a muitos outros crimes. Nearly $800,000. That's the bond set for the man accused of murdering his mother with a samurai sword. Em janeiro de 2022, Damian Winslow Wassam, que tinha apenas 24 anos, fez algo irreversível. Ele foi acusado de matar a mãe e ferir o tio e o irmão no processo. Até então, Damian não tinha histórico criminal relevante, além de um delito menor por posse de drogas, e não havia mostrado sinais de doença mental. O único sinal vermelho era o que ele vinha fazendo na internet. But Washam says he noticed subtle changes over the past 4 to 6 weeks. He says his son sold his beloved PlayStation games and started watching strange videos. Damian encontrou os vídeos de Rashad sobre a University of Cosmic Intelligence e ficou obcecado. Não parava de falar nisso. E chegou a mandar links para as irmãs, tentando convertê-las também. Damian se aprofundou cada vez mais, acreditando em tudo o que Rashad dizia. Ele passava horas encarando o sol, absorvendo energia. Comprou milhares de dólares em cristais na loja online do próprio Rashad. No tribunal, Damian foi considerado inocente por insanidade, após várias avaliações de saúde mental. Mas esse veredito não trouxe a mãe dele de volta. E apenas 8 meses depois desse caso, membros da University of Cosmic Intelligence tiraram outra vida. Em setembro de 2022, 2 mulheres seguidoras de Rashad atraíram um jovem casal inocente para uma estrada isolada no Alabama. E lá, fizeram o impensável. My name is Michaela, and if you're watching this, you're about to watch the story time of the time me and my boyfriend, Adam Simji, were robbed, and then how I had to watch my boyfriend be in front of me. Micaela Paulus e o namorado, Adam Simji, estavam viajando quando foram abordados por uma integrante do culto chamada Yasmin Ryder. Naquele momento, ela fingia ser uma mulher com o carro quebrado na estrada. Ela pediu ajuda com cabos de chupeta. Eles não tinham, mas decidiram tentar ajudar mesmo assim. Mesmo desconfiados, Adam e Micaela a seguiram até uma estrada secundária, onde supostamente estaria um carro. Adam levou algo com ele para se proteger, caso a situação saísse do controle, e saiu. I say to her, like, is there anything that I can do for you? Can I, like, go tell a park ranger? Can I get you water? Like, can I call somebody? Like, is there anything else that I can do for you? And she, no joke, goes, yeah, there is something you can do for me. You can put your hands up. A situação escalou muito rápido. Adam tentou proteger a si mesmo e a Micaela durante o confronto, mas acabou ferido. Yasmin, junto com Crystal Pinkins, que observava escondida na mata, fugiu imediatamente depois que tudo aconteceu. A investigação policial descobriu que Yasmin e Crystal eram membros da University of Cosmic Intelligence e que as duas viviam fora do sistema, isoladas na floresta, com um grupo de supostos companheiros do culto. Até hoje, Rashad continua preso, mas seus seguidores ainda pregam cada palavra dele e mantêm o culto vivo enquanto ele cumpre pena. Explorar cultos online mostra como nós temos uma necessidade muito forte de pertencimento. Mas essa necessidade pode ser explorada, principalmente na internet, onde as interações com outras pessoas não são vistas por ninguém. Existe um ditado curioso que diz que não é possível ficar rico escrevendo ficção científica, e que, se alguém realmente quiser enriquecer, deveria criar uma religião. Essa frase é atribuída ao escritor L. Ron Hubbard. Em 1954, Hubbard transformou essa ideia em realidade ao fundar a Cientologia. A ironia é evidente. Hoje, a religião conta com mais de 40 mil seguidores
espalhados pelo mundo. A cientologia se baseia na crença da reencarnação e enxerga os seres humanos como entidades espirituais imortais, conhecidas como Tetãs. Segundo a doutrina, esses Tetãs viveram inúmeras vidas passadas e carregam traumas acumulados ao longo de milhões de anos. O alicerce desse sistema de crenças vem de um livro escrito pelo próprio Hubbard, Dianética, a ciência moderna da saúde mental. Dentro da cientologia, acredita-se que esses traumas podem ser identificados e resolvidos por meio de um processo chamado auditoria. Nessas sessões, um representante da igreja utiliza um dispositivo conhecido como emeter, semelhante a um detector de mentiras. O aparelho reage a estímulos emocionais e determinadas palavras fazem sua agulha se mover, indicando possíveis conflitos internos ou memórias reprimidas. O objetivo final é alcançar o status de Operating Tetã, ou OT, um nível em que o indivíduo teria clareza espiritual máxima e domínio sobre sua própria existência. Em teoria, tudo isso pode soar como um sistema de autoconhecimento alternativo. Mas é nesse ponto que a doutrina começa a tomar um rumo inesperado. Entre os ensinamentos mais controversos está a crença em um ser alienígena chamado Xenu. Segundo a narrativa da cientologia, Xenu teria chegado à Terra milhões de anos atrás, como líder de uma confederação galáctica. Ele teria capturado milhões de humanos, lançado seus corpos em vulcões e causado suas mortes. Essas almas, agora transformadas em tetãs traumatizados, vagariam pela Terra em busca de libertação espiritual. De acordo com ex-membros, esses ensinamentos não são apresentados ao público geral. Eles só são revelados aos seguidores que atingem os níveis mais altos da igreja. E chegar até lá tem um custo elevado. Milhares, às vezes dezenas de milhares, de dólares são gastos em cursos, auditorias e treinamentos. Grande parte desse conhecimento permanece em sigilo, até que o membro já tenha investido somas significativas. Com isso, a organização passa a ser frequentemente descrita como cult-like, tanto por críticos quanto por ex-integrantes. E as controvérsias não param por aí. A principal instalação da cientologia abriga cerca de 1000 pessoas e é conhecida por seu alto nível de segredo. Relatos indicam que indivíduos que vivem dentro da estrutura da igreja enfrentam condições precárias, recebem salários extremamente baixos e, em alguns casos, não podem sair livremente. Um dos episódios mais marcantes, envolvendo a instituição, é o caso de Lisa McPherson, uma mulher que morreu em circunstâncias suspeitas, enquanto estava sob os cuidados da cientologia. O caso se tornou um símbolo das acusações de negligência, intimidação e controle exercido pela organização. Apesar das denúncias, processos judiciais e críticas acumuladas ao longo dos anos, a cientologia permanece financeiramente poderosa, bem estruturada e influente. Sua continuidade mostra como sistemas baseados em crença, hierarquia e promessa de iluminação podem resistir mesmo sob intensa pressão pública. E, dentro desse cenário, a cientologia não é um caso isolado. Ela é apenas um exemplo entre muitos grupos que, sob diferentes formas, combinam espiritualidade, controle e poder. O culto Buddhafield foi criado pelo infame Michael Jaime Gomez, um ator e dançarino que sempre demonstrou uma inclinação natural para o espetáculo. Michael tinha um gosto marcante pela teatralidade, algo que se manifestava claramente na forma como se apresentava. Maquiagem pesada, figurinos elaborados e uma aparência quase sobrenatural. Esse visual cuidadosamente construído fazia com que muitos acreditassem que ele era alguém especial, alguém com acesso a verdades profundas. Como acontece com a maioria dos líderes de seitas, Michael era extremamente carismático. Ele atraía jovens oferecendo sessões que misturavam dança, yoga e meditação, apresentadas como caminhos para cura, equilíbrio e iluminação espiritual. Para pessoas jovens, muitas vezes perdidas ou em busca de propósito, esse tipo de promessa costuma soar como a resposta certa. E foi exatamente assim que Michael conseguiu atrair cada vez mais seguidores. O que começou como um simples grupo de meditação e autoajuda, logo se transformou em algo muito mais sombrio. O Buddhafield tornou-se um ambiente marcado por manipulação, segredo e exploração. Michael afirmava possuir conhecimentos de outro mundo. Chamava a si mesmo de o professor, mas na prática,
passou a se colocar como uma figura divina, essencialmente como Deus. Ele incentivava seus seguidores a acreditarem que também eram seres divinos, escolhidos, especiais. Sua presença dramática e envolvente fazia com que as pessoas se aproximassem sem perceber o que realmente acontecia nos bastidores. Esses bastidores começaram a ser expostos em 1980, com o documentário Holy Hell. O filme foi dirigido e gravado por Will Allen, que havia sido membro do culto nos anos 80. Durante todo o período em que esteve no Buddhafield, Allen registrou sua experiência em vídeo. Anos depois, esse material se transformaria no documentário. O objetivo de Holy Hell era claro: mostrar ao mundo como é fácil ser atraído por grupos extremistas que, à primeira vista, parecem pacíficos, espirituais e até angelicais. Por trás da imagem de uma comunidade unida e iluminada, existia um sistema rígido de regras e controle absoluto. Michael controlava praticamente todos os aspectos da vida de seus seguidores. Eles eram proibidos de manter relacionamentos amorosos, obrigados a cortar contato com suas famílias e não podiam sequer se alimentar sem a permissão do líder. Trabalhavam incessantemente, sem descanso, enquanto Michael desfrutava de conforto, privilégios e obediência total. Era a exploração em seu estado mais extremo. Muitos ex-membros que conseguiram escapar do grupo relataram experiências perturbadoras, estranhas e, em alguns casos, profundamente traumáticas. Aquilo que havia começado como uma fonte de amor, pertencimento e comunidade acabou se tornando o maior pesadelo de suas vidas. Mesmo após todas as denúncias e exposições públicas, relatos indicam que Michael ainda lidera um pequeno grupo de seguidores devotos. Um lembrete inquietante de que, independentemente do tempo ou das evidências, o fascínio exercido por seitas e líderes carismáticos continua tão forte quanto sempre foi. Existem inúmeras teorias de conspiração sobre a chamada Nova Ordem Mundial, muitas delas girando em torno de uma suposta elite que estaria puxando os fios do mundo por trás das cortinas. Algumas dessas teorias soam exageradas, quase fantasiosas. Outras são estranhamente convincentes. Mas existe uma conspiração que já ultrapassou o campo da especulação e entrou no território dos fatos confirmados: o retiro do Bohemian Club, realizado no Bohemian Grove. Ao ouvir esse nome pela primeira vez, é fácil imaginar algo saído diretamente de uma obra da literatura vitoriana. Um lugar fictício, envolto em simbolismo e mistério. Mas o Bohemian Grove é muito real. Ele está localizado em Monte Rio, Califórnia, e ocupa uma área gigantesca de aproximadamente 2.700 acres de floresta. O que transforma esse lugar em um verdadeiro imã de teorias conspiratórias é o evento exclusivo de 2 semanas que acontece ali todos os anos, frequentado por nada menos que líderes mundiais. O local pertence ao Bohemian Club, um clube masculino extremamente seleto e respeitado. Na prática, trata-se de uma enorme rede social composta por algumas das pessoas mais poderosas e influentes do planeta. Artistas renomados, curadores de museus, cientistas, membros da Ivy League e até presidentes dos Estados Unidos. E como sabemos, quando as palavras elite e clubes secretos aparecem juntas, dificilmente isso passa despercebido. O retiro do Bohemian Grove leva essa aura de exclusividade a um nível ainda mais extremo. Apesar da reputação grandiosa do clube, apenas cerca de 2.000 membros convidados podem participar do evento. Tanto os participantes quanto as atividades realizadas ali são envoltos em ambiguidade absoluta. O que se sabe, porém, é que as festividades possuem um forte tom ritualístico, muitas vezes descrito como algo próximo de práticas cultistas. Segundo jornalistas que conseguiram se infiltrar no evento ao longo dos anos, os rituais são, no mínimo, perturbadores. O retiro começa com uma diretriz curiosa: negócios não devem ser discutidos, mesmo que a maioria dos presentes seja composta por pessoas que controlam empresas, governos e instituições globais. O lema do evento é: aranhas que tecem não são bem-vindas aqui, uma frase usada para reforçar a ideia de que aquele seria um espaço descontraído. Em seguida, ocorre o ritual mais famoso e mais inquietante do Bohemian Grove: a cerimônia da cremação do cuidado. Sim, exatamente isso. Um grupo de homens vestidos com mantos vermelhos, segurando tochas, conduz uma efígie, chamada Carrie, até um ponto específico do bosque,
sob o olhar de uma enorme estátua de coruja, símbolo central do local. Enquanto entoam frases ritualísticas como "deixem para trás todas as preocupações do mundo", eles queimam a efígie em uma pira funerária. Outro destaque do retiro são as peças teatrais encenadas durante o evento. O conteúdo dessas apresentações é mantido em segredo, mas relatos apontam para histórias estranhas, humor bizarro, diálogos exagerados, homens vestidos em drag e gargalhadas constantes da plateia. Até esse ponto, tudo pode parecer apenas excêntrico, mas é aqui que o fascínio dá lugar a algo mais desconfortável. Segundo funcionários que já trabalharam no evento, o retiro também é conhecido pelo comportamento extremamente arrogante de muitos convidados, o que não deixa de ser irônico, considerando que muitos deles são líderes mundiais. Além disso, os membros passam os dias bebendo excessivamente, fazendo discursos improvisados, cantando ao redor de fogueiras e participando de atividades que lembram uma versão exagerada e infantilizada de um acampamento masculino. E talvez isso explique um detalhe importante. Mulheres não são permitidas no Bohemian Grove. Ao longo da história, figuras importantes como Theodore Roosevelt e Richard Nixon já participaram do retiro. Nixon, inclusive, chegou a fazer um discurso à beira do lago, no local, e mais tarde afirmou que aquela experiência teve um papel fundamental em sua trajetória até a presidência. Diante de tanto sigilo, exclusividade e simbolismo, uma pergunta permanece inevitável: o que realmente acontece por trás daqueles portões fechados? E, mais importante ainda, que tipo de influência esse lugar exerce sobre o mundo? Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.